Imagine que hoje, agora, neste exato momento, a humanidade decide partir. Não para a Lua. Não para Marte. Não para os confins do Sistema Solar. A decisão é outra. A decisão é radical. A decisão é a mais ambiciosa que qualquer mente humana já concebeu. Vamos sair da galáxia. Vamos construir a nave mais avançada que nossa tecnologia permite, apontar para o vazio entre as estrelas, e simplesmente ir embora. Deixar para trás o Sol, os planetas, as nebulosas, os braços espirais que nos abrigaram por 4 bilhões de anos. Ir até o limite. Cruzar a fronteira. Escapar. A pergunta parece simples. Quase inocente. Mas a resposta vai mudar a maneira como você enxerga tudo. Porque o número que você está prestes a descobrir não é apenas grande. Ele é incompreensível de uma forma que vai te machucar por dentro. Ele vai fazer você perceber que a galáxia não é um lugar que visitamos. É uma prisão da qual nunca escaparemos. E a parte mais assustadora. Isso nem é a parte mais assustadora. Fique. Primeiro precisamos entender onde estamos. O Sol fica a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Para ter algum senso de escala, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano inteiro, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Não há nada mais rápido no universo conhecido. E ainda assim, a luz precisaria de 26 mil anos só para chegar do Sol até o centro da nossa galáxia. Mas nós não queremos ir ao centro. Queremos sair, completamente. Cruzar o disco galáctico, atravessar o halo de estrelas, superar a barreira invisível de matéria escura que envolve tudo isso, e finalmente flutuar no vazio intergaláctico do outro lado. A borda da Via Láctea fica a aproximadamente 50 mil anos-luz do centro, que significa que temos cerca de 75 mil anos-luz pela frente. 75 mil anos-luz. Agora pense. Toda a história registrada da humanidade tem pouco mais de 5 mil anos. Desde as primeiras cidades sumérias, os faraós do Egito, Grécia, Roma, a Idade Média, o Renascimento, a Revolução Industrial, as guerras mundiais, a era espacial. Tudo isso cabe em 5 mil anos. A luz precisaria de 15 vezes toda a história humana só para percorrer a distância que precisamos cruzar. E nós não somos a luz. Vamos ser generosos. Vamos imaginar que construímos a nave mais extraordinária já concebida pela mente humana. Nenhuma tecnologia atual chegaria perto. Os foguetes químicos que nos levaram à Lua são lentos demais para essa conversa, mesmo as sondas mais velozes que já lançamos. As Voyager, que partem do Sol a cerca de 60 mil km por hora, levariam 80 mil anos só para sair do nosso sistema solar. Para a borda da galáxia? Calculou. Mais de 2 bilhões de anos. Isso nem merece discussão. Então saltamos direto para o futuro. Propulsão nuclear. Fusão. Motores que convertem matéria em energia com eficiência quase perfeita. Tecnologias que talvez existam daqui a 200, 500, 1000 anos. Com propulsão por fusão avançada, podemos imaginar atingir algo entre 1 e 5% da velocidade da luz. Parece pouco. É devastadoramente pouco. A 1% da velocidade da luz, a viagem até a borda da galáxia levaria 7 milhões e meio de anos. 7 milhões e meio de anos. Deixa isso pousar. Quando os primeiros ancestrais humanos davam seus passos desajeitados pelas savanas da África, havia apenas 2 ou 3 milhões de anos que os hominídeos tinham começado a usar ferramentas. 7 milhões de anos atrás, nem sequer existia algo que pudéssemos chamar de humano. A linhagem que levaria a nós ainda não havia se separado dos chimpanzés. A missão mal teria começado. Mas há algo pior. Vamos escalar ainda mais. Vamos imaginar o impossível. Uma nave que atinge 10% da velocidade da luz. Uma façanha de engenharia que desafia tudo o que sabemos sobre física de propulsão, gestão de energia e sobrevivência no espaço interestelar. 10% da velocidade da luz. A viagem levaria 750 mil anos. 750 mil anos. Os neandertais ainda vagavam pela Europa há 750 mil anos. O Homo sapiens como espécie nem existia. As geleiras cobriam continentes. Nenhuma linguagem havia sido falada. Nenhuma ideia havia sido pensada no formato que reconhecemos como pensamento humano. E a nave ainda estaria viajando. Agora pense nas gerações. Se cada geração dura cerca de 25 anos, 750 mil anos representa 30 mil gerações humanas. 30 mil avós separando você do início dessa viagem. Civilizações inteiras nasceriam, floresceriam e desapareceriam dentro da nave. Idiomas surgiriam. Religiões. Guerras internas, renascimentos culturais. E ao final de tudo isso, se ainda houvesse alguém vivo para ver, a nave chegaria, finalmente, à borda do disco galáctico. Mas aí vem o problema. Porque a borda do disco galáctico não é o fim da Via Láctea. É apenas o começo do halo. O halo galáctico é uma esfera enorme e difusa de estrelas antigas, aglomerados globulares e gás rarefeito que envolve todo o disco. Ele se estende por outras 100 mil anos-luz além da borda visível. Para cruzá-lo completamente,
Mesmo a 10% da velocidade da luz, seriam necessários mais 1 milhão de anos. 1 milhão de anos adicionais. Mas ainda não acabou. Além do halo estelar existe o halo de matéria escura. Uma estrutura invisível, indetectável pela luz, que envolve a galáxia inteira como uma bolha fantasma de gravidade pura. Ela se estende por quase 650 mil anos-luz. Para cruzá-la, outros 6 milhões de anos. Some tudo isso. Disco galáctico. 750 mil anos. Halo estelar. Mais 1 milhão. Halo de matéria escura. Mais 6 milhões. Estamos falando de quase 8 milhões de anos. A 10% da velocidade da luz. Para realmente escapar da influência gravitacional e estrutural da Via Láctea. 8 milhões de anos de viagem. E a nave que você construiu hoje? Quanto tempo ela duraria? Esta é a parte que ninguém conta. Não é só o tempo que destrói uma missão como essa. É o espaço em si. O espaço interestelar não é vazio. Ele está preenchido com gás, poeira, partículas subatômicas e radiação cósmica, a velocidades relativísticas. Qualquer coisa acima de 1% da velocidade da luz. Cada grão de poeira interestelar vira um projétil. Uma partícula do tamanho de um grão de areia impactando a nave a 10% da velocidade da luz libera energia comparável a uma bomba. A nave precisaria de escudos. E esses escudos se desgastariam por milhões de anos. Mas há algo ainda mais insidioso. A própria radiação cósmica. Ao longo de milhões de anos de viagem, a radiação penetraria nos sistemas eletrônicos, corromperia dados, degradaria materiais, mataria lentamente qualquer forma de vida a bordo. Não em décadas, em gerações, em séculos. Um dano tão lento que seria quase imperceptível a cada momento, mas absolutamente devastador ao longo do tempo cósmico. A nave partiria como uma maravilha da civilização humana, e ao cruzar o halo de matéria escura, talvez fosse apenas uma casca silenciosa e escura. Um cemitério de metal à deriva carregando os restos de uma missão que ninguém no universo lembra. A humanidade que a lançou já seria pó. Mas vamos fazer algo diferente. Vamos ser radicalmente otimistas. Vamos imaginar que resolvemos todos esses problemas. Que a nave é praticamente indestrutível. Que conseguimos, de alguma forma inconcebível, atingir 50% da velocidade da luz. Metade da velocidade da luz. Uma velocidade que nenhuma teoria física atual consegue explicar como alcançar com matéria real. A algo próximo da velocidade da luz, a relatividade especial começa a distorcer o tempo. O tempo dentro da nave passaria mais devagar do que o tempo lá fora. Isso é real. Isso é física. Einstein provou isso há mais de 100 anos. A velocidades altas o suficiente, os tripulantes envelheceriam mais lentamente do que o universo ao redor deles. Uma jornada que pareceria décadas para eles representaria milhões de anos para a galáxia que deixaram para trás. Parece uma vantagem, não parece? Não. Porque quando, se a nave chegasse ao vazio intergaláctico do outro lado e olhasse para trás em direção à Via Láctea e então para frente em direção à galáxia mais próxima, Andrômeda, o universo teria mudado de formas que nenhum ser humano poderia prever ao partir. Civilizações teriam surgido e sumido. Estrelas teriam nascido e morrido. O próprio Sol, lá atrás, estaria em seus últimos suspiros. Ou já morto, transformado numa anã branca fria e silenciosa no centro de uma nebulosa que um dia foi o lar de toda a vida que conhecemos. Pense nisso. O Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos de vida pela frente. Parece muito. Mas numa viagem de 8 milhões de anos a 10% da velocidade da luz, não precisamos nos preocupar com o Sol. Ele ainda estaria lá. Mas a Terra já não seria o mesmo lugar. Em 8 milhões de anos, a deriva dos continentes reconfigura completamente a face do planeta. Novas espécies dominam. As antigas desaparecem. Civilizações que hoje não existem teriam surgido e se extinguido incontáveis vezes. Nada do que conhecemos existiria. A nave partiria de um mundo azul, vibrante e barulhento, repleto de vidas e histórias e amor e conflito e arte e ciência. E quando, se algo dela chegasse ao vazio intergaláctico, esse mundo seria irreconhecível. Talvez silencioso. Talvez habitado por seres que evoluíram a partir de nós, mas que seriam tão diferentes de nós quanto nós somos diferentes dos primeiros peixes que saíram do oceano. Talvez vazio. Talvez morto. E então você olha para o vazio intergaláctico e percebe outra coisa. O universo está se expandindo. Não apenas se expandindo, acelerando. A cada segundo que passa, as galáxias se afastam umas das outras mais rápido do que antes. Existe uma força que os cientistas chamam de energia escura, que permeia o tecido do espaço-tempo e empurra tudo para longe de tudo. Isso significa que enquanto a nave viaja em direção a Andrômeda, ou em direção a qualquer destino além da Via Láctea, o destino está se afastando. O espaço entre eles está crescendo. Não porque Andrômeda se move, mas porque o próprio espaço se expande. Existe um limite, chamado horizonte cósmico, além do qual nenhum sinal jamais nos alcançará,
porque o espaço entre nós e esse ponto se expande mais rápido do que a luz consegue percorrer. Galáxias que hoje conseguimos ver, num futuro distante, desaparecerão além desse horizonte para sempre. Não porque se moveram, mas porque o universo cresceu demais para as conectar. A Via Láctea e Andrômeda, por acidente gravitacional, estão próximas o suficiente para não serem separadas pela expansão cósmica. Elas vão colidir daqui a cerca de 4,5 bilhões de anos, na verdade. Mas qualquer galáxia mais distante, qualquer destino verdadeiramente além, está se tornando inalcançável em escala de tempo cósmico. O universo está se fechando, lentamente, irrevogavelmente. Mas a parte mais sombria ainda está por vir. Porque mesmo que a nave escapasse, mesmo que cruzasse o halo de matéria escura, navegasse pelo vazio intergaláctico e flutuasse sozinha entre galáxias num silêncio que a mente humana não consegue imaginar, o universo em si está morrendo, não de forma dramática, não como uma explosão, de forma lenta, silenciosa, inevitável. As estrelas estão se apagando. Cada estrela que nasce queima combustível que nunca será reposto. O hidrogênio do universo, o elemento primordial, o combustível de toda a luz que já existiu, está sendo consumido, convertido em hélio, em carbono, em ferro, em silêncio. Daqui a 100 trilhões de anos, a última estrela se apagará. O universo entrará numa era de escuridão total chamada Era das Anas Negras. 100 trilhões de anos. Pensa no quanto o universo tem hoje. 13,8 bilhões de anos. 100 trilhões é quase 10 mil vezes mais velho do que o universo atual. Uma escala que faz a nossa viagem de 8 milhões de anos parecer um piscar de olhos. E mesmo depois disso, o universo continuará. Buracos negros sobreviverão por quintilhões de anos. Números tão grandes que precisaríamos inventar novas palavras para descrevê-los. E então, um por um, através de um processo chamado radiação Hawking. Uma exalação quântica lenta e imperceptível. Até os buracos negros evaporarão. O último buraco negro do universo evaporará daqui a aproximadamente 10 elevado a 100 anos. Um número com 100 zeros. E depois disso, partículas subatômicas. Fótons frios viajando para sempre numa escuridão absoluta. 100 estrelas, 100 planetas, 100 galáxias, sem tempo mensurável, porque sem eventos, o próprio conceito de tempo perde o significado. A nave, ou o que sobrar dela, flutuaria nesse silêncio eterno, sozinha, para sempre. Então voltemos à pergunta original. Se partíssemos hoje, quanto tempo levaria para escaparmos da Via Láctea? Com a melhor tecnologia que podemos imaginar construindo hoje, propulsão a combustível convencional avançado, nunca, nem em toda a existência do universo chegaremos perto. Com propulsão nuclear teórica, a 1% da velocidade da luz, 7,5 milhões de anos, apenas para o disco galáctico. A jornada completa, incluindo o halo de matéria escura, mais de 65 milhões de anos. Com propulsão hipotética de fusão, a 10% da velocidade da luz, quase 8 milhões de anos. Com tecnologia que mal conseguimos descrever, a 50% da velocidade da luz. Ainda 150 mil anos de tempo externo, com o universo mudando irreversivelmente ao redor. E com a velocidade da luz, a velocidade máxima absoluta do universo, a barreira que nada com massa pode cruzar. 75 mil anos apenas para a borda visível da galáxia. Adicionando o halo completo de matéria escura, 750 mil anos. E a velocidade da luz é fisicamente impossível para qualquer objeto com massa. A resposta em qualquer cenário realista é: a humanidade não escaparia. Não porque faltasse coragem, não porque faltasse inteligência, mas porque a galáxia é tão absurdamente grande que o próprio tempo se torna o inimigo. O universo não é crueldade, é indiferença, é escala. É uma dimensão de existência para a qual nenhum ser biológico foi construído para compreender, muito menos para atravessar. Há algo profundamente estranho nessa percepção. Somos uma espécie que aprendeu a voar em pouco mais de 100 anos, que saiu da Terra e chegou à Lua em 60, que enviou sondas além dos planetas, capturou imagens de buracos negros, mapeou o fundo do oceano e o genoma da vida. Somos em qualquer escala biológica extraordinários, e ainda assim, somos uma poeira de poeira. Uma civilização que pisca e desaparece na escala de tempo que levaria para a nave atravessar apenas o disco galáctico. A Via Láctea não sabe que existimos. As estrelas que brilham há 50 mil anos-luz não receberam ainda a luz do Sol, que nasceu hoje. As galáxias que vemos no telescópio existem num passado tão distante que o universo que as gerou pode já não existir mais nessa forma. Estamos olhando para o passado quando olhamos para o céu. Sempre. E talvez essa seja a revelação mais silenciosa de tudo isso. Não é a impossibilidade da viagem que paralisa. É a percepção de que a galáxia não é um lugar a ser conquistado. É um contexto. É o ambiente que nos gerou, que nos contém, que nos conterá até que não haja mais ninguém para contemplar nada. A pergunta era: quanto tempo levaria para escaparmos da Via Láctea? Mas talvez a verdadeira pergunta seja outra.